Bom dia, pessoal. Pessoal, estou aqui para gravar a nossa aula, já que estamos aí no momento de ficarmos em casa, quietinhos, já que nós somos forçados a isso, não podemos parar o nosso processo de ensino-aprendizagem. Ainda mais vocês de terceiro ano, que estão aí a todo vapor, se Deus quiser, para o vestibular no final do ano. No finalzinho do nosso capítulo 2, a professora precisa falar um pouco sobre os tipos de representação cartográficas que existem. É cartografia. E dentro da cartografia, eu tenho a escala, pessoal. Eu quero que vocês se lembrem que existem dois tipos principais de escala. A escala gráfica e a escala numérica. A escala gráfica é aquela escala que quando você pega um mapa, no cantinho do mapa, na parte lá inferior, você encontra uma representação assim. Às vezes 0, 10, 20, aí no finalzinho tem a representação em quilômetros. Isso significa o quê? Essa escala gráfica é o tanto que eu reduzi do meu mapa. Isso significa que se eu pegar a minha régua e medir daqui até aqui, eu vou encontrar 1 centímetro. Isso significa que a cada 1 centímetro da minha régua vai equivaler a 20 quilômetros percorridos quando eu vou no mapa e percorro essa distância. A outra escala que existe, essa aqui é a escala gráfica. A outra escala que existe é a escala numérica. Essa é a que mais encontramos aí nos nossos mapas. A escala numérica que a gente encontra, geralmente essa aí, ó, estaria assim, ó. Vocês já aprenderam em matemática como é que você faz as conversões de quilômetro para centímetro, de metro para hectômetro. Você precisa usar aquela escala gráfica de conversão. Então você vai converter isso aqui, ó. O 1 significa 1 centímetro. 1 centímetro equivale a 20 milhões do quê? Você vai converter 20 milhões de centímetro, de decímetro ou de metro, você vai colocar isso aqui naquela escala sua numérica. Aí você vai cortando os zeros, quando você fizer a conversão, você vai descobrir que a cada 1 centímetro equivale a 20 quilômetros. É a chamada escala numérica, que nós já estudamos isso lá no primeiro ano do ensino médio. Isso aqui é só uma representação dos dois principais tipos de escala que você encontra. Tudo bem, pessoal? Agora nós entraremos no capítulo 3. O capítulo 3, ele traz projeções cartográficas. O que significa isso? Quando o homem chegou à Lua, o homem olhou em direção ao planeta Terra e ele teve, nossa, o planeta Terra ele é formato esférico. Aí o homem, depois de todas essas informações, foi lá e construiu o globo terrestre. É a representação. Não significa que o planeta Terra é uma bola, é um círculo, exato. Ele tem esse formato esférico. E o homem precisava um jeito, os professores, os cartógrafos da época precisavam arrumar um jeito de representar tudo aquilo que estava no globo terrestre de um único campo de visão. Porque senão imagina só um professor de geografia andar com um globo terrestre embaixo do braço e ia ter que ficar andando e caminhando com esse globo e representando para os seus alunos, mostrando. Aí o homem ele está em constante transformação, ele é instigante, ele vive procurando as coisas. O homem começou a procurar maneiras de representar o nosso planeta Terra num único olhar, num único campo de visão. Ele pegou o nosso globo terrestre e colocou ele dentro de um cone. O que significa isso? Essa representação é chamada projeção cônica. O homem, ele captou esse campo de imagem só. A imagem que era captada, ela não captava toda. A projeção cônica não funcionou, pessoal. Por quê? A parte que estava aqui embaixo, ó, no sul, ela não era captada. Então, a projeção cônica não funcionou. Aí o homem foi, pegou o nosso globo terrestre e colocou em cima de uma superfície plana. Pegou o globo, colocou aqui. Aí ele captou essa imagem. A imagem que ele buscou, que ele captou, ela só tinha esse campo de visão. Então, essa é a chamada projeção azimutal. A projeção azimutal não funcionou também. Por quê? Porque o resto das informações para cá não era capturada. Ela só tinha esse campo de informação.
Se eu colocasse aqui, ia ter só esse campo. Se eu colocasse aqui, só esse campo de informação. A projeção azimutal também não funcionava por conta das distorções. Aí o homem pegou um cilindro e colocou o globo terrestre aqui dentro deste cilindro. Quando eu pego um cilindro, por exemplo, eu peguei um cilindro, eu coloco o nosso globo terrestre aqui dentro, eu vou capturar todo esse campo de visão. Depois que o homem fez essa imagem, é como se ele abrisse, é como se ele pegasse esta informação aqui, ó, ele abrisse no único campo de visão. O homem chegou na chamada projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica é que quando eu pego hoje um planisfério, eu trago um mapa na sala, ele tem essa representação, ó. Isso é chamado de um planisfério? Eu tenho todas as imagens do planeta Terra num único campo de visão. É como se eu tivesse pego o globo terrestre, capturasse a imagem toda no cilindro e depois eu abrisse esse globo terrestre. Eu fiz essa imagem. Então aqui eu tenho a América, eu tenho Europa, eu tenho Ásia, eu tenho a África, eu tenho a Oceania, num único campo de visão. Qual é a projeção mais utilizada? A projeção cilíndrica. Aí também temos outras projeções que a partir dessas eu tenho a chamada projeção conforme. Ela representa exatamente o nosso planeta Terra. Mas por que tem essas projeções hoje? Eu tenho a equivalente, eu tenho a projeção conforme, eu tenho a projeção descontínua. Essas informações, elas são capturadas hoje pelos satélites que estão no espaço. Então hoje, antes de dar qualquer aula de qualquer representação cartográfica, eu digo para os meus alunos assim, olha pessoal, eu não posso olhar um mapa nesse campo de visão. Errado. Eu tenho que olhar um mapa neste campo de visão, de cima para baixo. Por quê? É como o satélite capta essa imagem. O mais próximo do real hoje, ela é capturada de cima. O satélite capta essa imagem. Então, só revisando. Os principais tipos de representação. A representação cônica, a representação azimutal, a representação cilíndrica. Qual a mais utilizada? A representação cilíndrica. Professor, e quando eu pego um mapa e eu vejo ele todo distorcido? Nossa, professora, parece que uma parte está maior, a outra parte está menor. Isso é chamado de anamorfose. Anamorfose eu quero representar, eu pego um mapa e eu vou representar, por exemplo, a população mundial. Mas aí eu não quero ficar escrevendo onde é que está a maior concentração populacional, onde é que está. Eu pego esse mapa, por exemplo, eu ia representar maior concentração populacional. Onde era a China, eu distorço a imagem, eu dou destaque a essa imagem. Então o mapa vai ficar distorcido, mas eu vou saber nitidamente, a hora que eu olhar, que onde tem a maior concentração populacional por metro quadrado seria na China. Isso é chamado de anamorfose, é distorcer alguma coisa, é a distorção de uma determinada coisa para representar a outra muito mais especificamente falando. Tudo bem, pessoal? Esse foi o nosso capítulo 3. A professora quer que vocês agora dêem uma boa revisada lá no capítulo 2. A professora falou muito de fuso horário. Eu vou postar alguns exercícios para vocês no portal Eleva sobre fuso horário, que é para vocês reforçarem a aprendizagem. E a professora quer que quando nós retornemos lá desse período que nós estamos em casa, eu quero que vocês tragam para mim numa folha separada, que é para considerar outra atividade para aqueles 2 pontos, os exercícios contextualizados. Eu quero que você copie o enunciado da questão e a alternativa correta, e eu quero que você me faça um mapa com a representação cônica, um mapa com a representação azimutal e um mapa com a representação cilíndrica. Tudo bem, pessoal? Então, para os terceiros anos, finalzinho do capítulo 2, trabalhei agora o capítulo 3, todas as dúvidas que surgirem quando vocês pegarem o material, que vocês forem estudar, porque tem que estudar, gente, isso aqui é aula, não é enrolação, é aula, é o conteúdo que está na apostila que nós tivemos que reinventar.
Então, essa reinvenção nossa, a maneira mais próxima de ficar de vocês é através dessas aulas gravadas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, acessem lá o grupo de WhatsApp de vocês, eu estou inserida lá, pergunta que eu vou esclarecer o mais rápido possível. Tudo bem, terceiro ano? Fique com Deus, eu estou morrendo de saudade de vocês. Beijo!